Bem-vindos a mais um episódio do Regenerar. Quero primeiro de tudo agradecer, tem sido uma trajetória bem interessante, a gente está chegando agora no 5º episódio, a gente ainda está no início dessa jornada e a gente já está recebendo muita mensagem. Eu recebi mensagem agora de um amigo, já mandar um abraço do Furlan, que mandou uma mensagem super linda, falando um pouco de como que esse conteúdo que a gente já está gravando já está mexendo com ele, influenciando ele não só na vida pessoal dele, mas também, né, na vida profissional. E esse é o grande objetivo, não só do curso do Regenerar, como do podcast aqui, que é realmente a gente trazer inspirações, cases reais, exemplos de pessoas e empresas que já estão operando dentro de um paradigma sustentável e regenerativo e que estão buscando trazer o planeta de volta para margens seguras, né, do nosso convívio, e também diminuir esse abismo de desigualdade que a gente vive hoje. E aqui hoje a gente tem um convidado mega especial, que eu quero dar boas-vindas, que é meu amigo Fernando Simões. Eu sempre gosto, né, de fazer apresentações que não são apresentações de currículo, de LinkedIn. De LinkedIn a gente faz depois, o pessoal vai descobrindo o que você faz. Mas primeiro eu quero te apresentar, meu amigo, falando que eu realmente, você é um ser humano que eu admiro muito. A gente já se conhece aí há alguns anos, né? Não quero nem fazer a conta porque passa rápido, mas eu acho que a gente deve se conhecer aí há uns 7, 8 anos, por aí. E eu lembro que quando eu te conheci, eu nem sabia exatamente o que você era, não te conhecia da sua trajetória, mas já te conheci dentro do contexto da BenTV, que você vai contar um pouco aqui. E com o tempo eu fui conhecendo várias pessoas que já te conheciam. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é unânime, que eu nunca ouvi ninguém falando mal de você, e sempre enaltecendo o quanto que você direciona seu propósito, como você direciona a sua vida, mesmo vindo de um lugar de muito privilégio, que a gente vai falar disso aqui hoje, como que você usa os seus privilégios, orientados para o seu propósito, orientados para um propósito que a gente precisa muito hoje, que é realmente assim diminuir as desigualdades que a gente vive, a gente conseguir realmente trazer uma relação mais equilibrada entre ser humano e natureza, entre ser humano e ser humano. Então, acho que você tem um olhar muito único e que eu acho que é isso. Você não precisaria estar aqui se você não quisesse. Você não precisaria estar fazendo o que você está fazendo se você não quisesse. E você direciona seu propósito de vida para isso. Então, primeiro, obrigado pela sua trajetória, pela energia que você coloca. E bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente também no podcast, que vai ser uma conversa sobre essa sua trajetória de impacto, sobre negócios sociais, sobre a sua vida como herdeiro mesmo, né? E como que isso também é um lugar que pode gerar muito impacto. E primeiro queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, quem é o Fernando, e um pouco de um resumo do que você faz, assim. Legal. Obrigado pelas palavras, Vitor. Eu também admiro muito a sua dedicação, o seu trabalho, enfim, a maneira como você também atua nesse ecossistema. Então, fico muito feliz de ouvir isso de você. Obrigado pelo convite, da gente poder fazer esse bate-papo aqui. Bom, contando um pouco de mim, acho que você já conhece um pouco, mas eu sou o Fernando, sou pai do Júlio e da Nina. Nasci em Mogi das Cruzes, uma cidade no interior de São Paulo, e acho que meu contexto vem sempre de uma mistura de realidades diferentes. Então, a família do meu pai me trouxe muito da parte dos privilégios que você comentou, apesar de vir de uma origem muito humilde, né, do meu avô, de um imigrante português, que daí depois de alguns anos aqui no Brasil começou a ser caminhoneiro, e aí dali surgiu o negócio da empresa familiar hoje, e traz muito esse olhar onde eu pude aprender muito sobre empresa, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento de negócio, que me ajudou muito com conexões, com network, enfim, muitos aprendizados. E o que eu acho que é muito complementar do lado da minha mãe é um lado muito que me conectou muito com a minha espiritualidade. É uma família de uma outra condição financeira, de uma condição financeira boa, mas uma realidade bem diferente, e que também me mostrava muito que às vezes as conexões, o ambiente agradável não está ligado a quanto você tem ou não de patrimônio. Então as pessoas, a família ali se conecta muito, tem muita troca, muita proximidade e alegria, assim, um outro olhar também. E acho que isso sempre essas combinações foram me moldando e me levando, acho que um pouco também por esse caminho. Bom, eu trabalhei 10 anos na empresa da minha família. Esse é um dos maiores privilégios que eu acho que eu tive. Aquela história de empresa familiar, né? Quando eu tinha 16 anos, meu avô falou:
Quando é que você começa a trabalhar que tá tarde? Seu pai começou com 14, você vai fazer 16. E aí eu também tinha vontade de ter mais liberdade, autonomia, então... Fala pro pessoal qual que é a empresa. É a Simpar, na época era a JSL, né, uma empresa com foco em logística, que depois dele ser caminhoneiro foi crescendo e virou uma transportadora. Meu pai daí atuando no negócio trouxe mais diversificação para as empresas. E hoje daí essas unidades de negócio que foram sendo diversificadas ao longo do tempo viraram empresas. Então hoje a Simpar é uma holding com 7 empresas embaixo, né? Então uma delas é a Movida, por exemplo, que é uma empresa B de capital aberto, né? E que caminhou muito por esse tema de sustentabilidade, tem uma agenda muito interessante nisso. Aí tem a JSL, Vamos, enfim, outras empresas debaixo dessa holding que foram se desenvolvendo. Então, eu fiquei lá 10 anos, e aí eu pude aprender muito, né? No início, indo lá por obrigação, sem nenhuma vontade, saía da escola, ia almoçar lá e ficava à tarde trabalhando. Nesses 2 anos que eu estava ainda no colégio, rodei em todas as áreas, ainda conseguia fazer isso na empresa, assim, tinha um tamanho menor. Depois passei a assumir algumas responsabilidades, já trabalhando em período integral. E foi muito interessante também, porque daí depois eu comecei a encontrar a turma que eu conhecia do colégio, e aí eu estava assim com uns 22, 23, o pessoal saindo da faculdade e eu já com... Super vários histórico anos, já assim, de 6 trabalho. ou 7 anos de experiência no trabalho. Então era uma situação bem diferente. E aí foi me caindo a ficha também o quanto essa oportunidade tinha sido boa, né? O quanto eu tinha aprendido. E acho que o maior privilégio que eu tive de começar a trabalhar cedo na empresa foi que desde o primeiro dia eu estava sentado do lado deles nas conversas importantes. Isso eu não ia ter oportunidade em nenhuma outra empresa. Por isso que essa é uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou conversar com empresas familiares, dessa oportunidade, né? Das novas gerações tem esse privilégio de poder aprender, e às vezes você vai trabalhar numa outra empresa fora da família, que você vai ser mais um. Você vai aprender muito, mas você vai deixar de vivenciar algumas dinâmicas que você podia vivenciar. Você está fora do processo de tomada de decisão, né? Nessas grandes empresas, imagina, você acabou de começar, você está muito assim, longe. Meu pai falou, você vai participar, você não pode falar uma palavra. Se você quiser, você anota, depois você me pergunta. Que legal. Mas você acompanhava, né? Então, era essa dinâmica, e aí depois ia perguntando, aí ele também estava ali testando, né? Então as perguntas faziam sentido, aí depois começava a poder participar das reuniões. Mas assim, poder ouvir e estar nesse ambiente foi muito interessante, né? E aí, assim, indo para as reuniões importantes e conhecendo gente e tal, coisa que me ajuda até hoje e foi formando a minha bagagem também profissional. Então, trabalhei lá 10 anos, a empresa abriu capital em 2010, eu fui convidado para ser um dos conselheiros, fui tocar um negócio que estava fora da empresa de capital aberto, fiquei nesse negócio até 2012. Esse negócio depois se juntou com a empresa de novo, né? Um negócio de concessionárias de carro e caminhões, que daí depois se juntou. E aí eu tirei um período, em 2012 fiz minha transição para tirar um período acadêmico, queria fazer MBA lá fora, comecei a me preparar para isso. Em 2013, me preparando para isso, eu também comecei a pensar sobre projetos sociais que eu tinha vontade de me envolver, de aprofundar e conhecer mais. E comecei a também mergulhar nisso. Foi quando no segundo semestre de 2013 eu fui fazer um curso, me indicaram um curso que o Yunus estava começando aqui no Brasil, com uma equipe aqui, junto com a SPM. E aí eu fui fazer esse curso e foi quando eu conheci o conceito de negócio social. No meio do curso, quando eu conheci eu me encantei, porque para mim conectou muito com os projetos sociais que eu tinha vontade de fazer e com a dinâmica empresarial que eu tinha aprendido durante esses 10 anos. E aí, no meio do curso, mais para o final do curso, eu conheci a Vivenda, que estava buscando um recurso para testar um negócio. Eles tinham feito a Vivenda Reforma Casa insalubres, né, em favela, para resolver problema de saúde. Eles tinham feito 1 ou 2 reformas e estavam querendo começar. E aí eu olhei para aquilo e falei, putz, não é possível que eu não consiga juntar um grupo de pessoas para apoiar um projeto como esse. Super. E aí eu fui entendendo o papel que eu poderia ter nesse ecossistema, né? De como é que eu poderia usar tudo que eu tinha aprendido
para trazer e conectar com empreendedores sociais. E aí foi da onde surgiu a BemTV. Ali no curso eu conheci meu outro sócio, que é o Ricardo, e logo no início de 2014 nos conectaram com outro sócio, que é o Edu. E aí começamos a estruturar a BemTV, e aí em 2016 2015, a gente começa a BemTV, assim, de fato, né? Depois de planejar, montar conselho, desenhar um modelo, pensar na sustentabilidade, como aquilo parava de pé, e aí começamos a operar em 2015, criando o primeiro grupo de investidores e buscando mais empreendedores sociais para apoiar. Bom, para resumir também o papel da BemTV, o que a gente faz é fomento de negócio social. Então, muito inspirado pelo Yunus, esse conceito de negócio com o propósito de resolver um problema socioambiental. Bom, eu gosto muito do social, porque na verdade o problema ambiental é social no final do dia. Também, né? Então, sistemicamente estão conectados. Né? Então, para resolver um problema social e fazendo isso de maneira sustentável, né? Pelo que o produto ou serviço que o negócio oferece consegue remunerar e ser lucrativo, gerar sustentabilidade para o negócio, e assumindo o compromisso de que esse lucro vai ser sempre reinvestido na organização. Isso para a gente é um fator muito importante, porque garante que todos os stakeholders estão alinhados com o propósito e com a missão daquela organização, que é resolver o problema. E o lucro é uma premissa, uma maneira de como chegar lá. Ele é um meio, não é um fim. E acho que esse conceito é o que a gente mais preza e tenta buscar o perfil de empreendedor também, que está alinhado a isso, né? E aqui não tem certo ou errado, mas são modelos diferentes, e é esse modelo que a gente entendeu que a gente precisa se dedicar, focar energia e atenção para isso ganhar mais espaço no ecossistema. Desculpa te interromper, mas só para explicar para quem está ouvindo, né? Dentro desse nosso universo de negócios de impacto, negócios sociais, existem 2 tipos principais de funcionamento, né, desse modelo econômico, que é negócios sociais, que vem da teoria mais do Mohamed Yunus, que é que esse negócio que nasce com o objetivo de resolver um problema socioambiental, ele não pode distribuir dividendos, né? Então, ele tem essa característica dele não poder distribuir. Ele pode remunerar em valor de mercado, pode pagar bônus para funcionário. Então, assim, ele traz abundância para quem trabalha na organização, e naturalmente também, né, resolvendo o problema que ele nasceu para resolver, mas ele não distribui dividendos para acionistas. Enquanto os negócios de impacto, que aí já vem de uma vertente mais da Choca, Build Rate, né, que, enfim, foi trabalhado por outras organizações, como lá no início a Artemisia trabalhou muito esse conceito, e outras aceleradoras, trabalham com o conceito de negócio de impacto, que é um negócio que também nasce com o mesmo propósito de resolver um problema socioambiental, mas nessa visão específica, permite a distribuição de dividendos entre acionistas, né? Então, eu só queria trazer isso, porque às vezes quem está ouvindo a gente não sabe muito esse diferencial. E a BemTV, ela investe em negócios que seguem essa metodologia do Mohamed Yunus, né? Onde no contrato social deles tem essa cláusula, não sei como essa formalização de que os lucros são reinvestidos dentro da própria instituição para que ela possa continuar expandindo seu impacto. Acho que é isso, né? Isso, Até para, na verdade, isso nem é juridicamente colocado, assim, porque uma empresa no Brasil, ela não pode assumir o compromisso de reinvestir o lucro sempre. A empresa, ela é obrigada a distribuir dividendos. E é muito doido, né? Porque a gente fala no mundo empresarial de liberdade econômica, assim, você não pode. A gente passou por esse processo na junta comercial. Você não pode definir entre os sócios que você vai sempre reinvestir o lucro. Se você colocar isso, a gente tem isso no acordo de acionista, mas isso é questionável. Um sócio amanhã poderia brigar por isso e ganharia, então não tem tanto valor, mas é um valor que a gente busca no alinhamento com os empreendedores, né? Claro. E até como que outros tipos de recurso ele vai estar acessando, tal, isso diferencia e consegue entender se esse caminho e esse conceito faz sentido para o empreendedor, para aquele time, ou não também. Eu acho que é muito complementar, claro, né? Não tem certo e errado, que é o que você falou, né? Muito legal. Isso. E uma pergunta, como que foi esse processo de transição até para sua família? Assim, como que foi o apoio? Você trabalhou muitos anos lá dentro. Tirou para fazer esse sabático. Geralmente, assim, quem sai para fazer um MBA ou para estudar, estuda e depois volta ainda numa posição às vezes maior, né? Porque, sei lá, foi fazer um mestrado, algo assim. E talvez eu imagino que essa possa ter sido a expectativa, talvez, né, da sua família.
para esse seu período sabático, que na verdade não, você acaba encontrando um outro propósito de vida naquela época e acaba não voltando para dentro da empresa. Esse processo foi leve, não foi leve? Como que foi? Eu tenho essa curiosidade mesmo de saber como foi o apoio familiar, assim. Foi principalmente com o meu pai, né, essas conversas, e acho que ele sempre me apoiou nesse processo. E desde o início, desde antes de eu começar a trabalhar, sempre foi muito claro, assim, de que o que eu quisesse fazer, ele ia me apoiar para fazer. E que ele também não tinha obrigação nenhuma de que se eu fosse trabalhar na empresa ia ter alguma posição simplesmente por ser alguém da família. Então, isso sempre foi muito transparente. Mas é muito engraçado, porque de fato era esse processo de vai fazer um MBA, depois você volta, né, e vai crescendo aqui, já estava nesse ciclo, assumindo mais responsabilidades com o tempo. E de repente isso dá uma virada completa, né, porque além de não voltar, muda completamente o estilo de vida, que é isso que você falou. Normalmente você volta para um outro cargo, para uma outra posição, buscando remunerações cada vez maiores, e aí de repente eu ponho o freio nisso e falo, não, eu vou para um outro caminho, vou abrir mão disso, vou focar em outra coisa. Então, assim, foi um processo indo conversando com ele, também compreendendo se era de fato isso que eu queria fazer e ter certeza nisso, né? Pude ter alguns apoios e conversas para ir amadurecendo essa ideia. Ele sempre me apoiou nisso e acho que por bons momentos assim ele achou que era uma aventura e que depois eu voltava para o negócio, o que acabou não acontecendo, mas o que eu gosto muito também é que ele sempre teve muita abertura e de certo modo também topou me manter em posições no conselho e agora nos comitês de sustentabilidade, que eu também dou muito valor por isso. Assim, eu gosto muito desse olhar de planejamento estratégico, acho que consigo atuar bem nisso, me realizo mais nisso do que no dia a dia. É interessante também quando daí eu fui me conhecendo e entendendo mais onde é que eu poderia contribuir, onde é que eu estaria mais feliz contribuindo. E ele também foi entendendo que fazia parte do meu caminho, né? Acho que uma das conversas que eu tive com ele assim foi, acho que tem duas interessantes, né? Uma que me marcou muito, uma conversa que teve eu, ele e meu avô. Meu avô, antes de entrar para uma cirurgia, que daí foi onde ele faleceu, ele não voltou da anestesia. Uau. Meu pai sempre provocava muito meu avô de trazer aprendizado, conselho e tal, e a gente estava no hospital e falou, pô, pai, e agora a gente aqui, o senhor era quase 90 anos, 85, 80 e pouquinhos ele tinha. O que você me aconselha, assim, eu só olhando para trás, o que você faria diferente? O que você reflete sobre o que você passou? Uau. E meu avô ficou pensando e falou assim, meu filho, se eu pudesse fazer algo diferente, eu aproveitaria mais a vida e ajudaria mais os outros. E aí eu conversando com meu pai, porque era muito essa visão, acho que de gerações, né? Falou, pô, vai fazer um negócio social, é legal, mas primeiro você constrói o seu patrimônio, a sua vida, e aí quando você estiver num momento tranquilo, você vai fazer isso. Eu falei, porra, mas meu avô morreu com esse sentimento de que ele gostaria de ter ajudado mais os outros. Construir meu patrimônio, eu não preciso mais me preocupar se já construíram para mim e para as próximas gerações. Por que eu vou perder tempo e não estar fazendo isso, né? Porque para mim foi muito de... Quando eu parei esse período em 2013 e essa conversa, foi me trazendo muito o senso de responsabilidade, assim, que eu acho que eu fui a primeira geração na família que poderia fazer o que quiser, né? Meu avô começou como caminhoneiro, era uma questão de sobrevivência, trabalhar e tinha que fazer aquilo. Meu pai assumiu um negócio, enfim, uma questão, de repente, quando ele tinha 18 para 19 anos, no mesmo ano que eu nasci, uma loucura, e aquilo que sustenta a família, que traz tudo que a família tem, você tem que continuar fazendo e tocando. No meu caso, o negócio já estava super estruturado, capital aberto, um baita padrão de governança, assim, não era necessário eu estar lá. Claro. Com uma expectativa de patrimônio que você vai ter, que assim, tá bom para você e para as próximas gerações. E eu fui pensando, pô, o que eu faço com isso, né? E aí foi me trazendo esse sentimento de responsabilidade. Falando, cara, por tudo que meu avô, meu pai fez para esse negócio e gerou para a família, eu acho que eu poderia dedicar em algum outro papel. E me conectando muito com essa fala do meu avô, talvez é uma forma também de retribuir porque ele fez, tentar ajudar mais os outros que
que foi o que ele gostaria de ter feito mais. Uau, que história essa do avô, hein? É. Eu me conecto muito, assim, para ser honesto. Acho que, obviamente, guardado proporções em patrimônio, eu acho que nós dois a gente vem de lugares de privilégio, né? E por tudo, né? Economicamente, então meus pais funcionários públicos que também sempre tiveram uma estabilidade econômica, branco, hétero, cis. Então, assim, se você for olhar no topo da pirâmide de privilégio, a gente está lá em cima, assim, né? E foi muito louco. Acho que eu já contei isso talvez em algum outro podcast, mas eu lembro que um grande momento de transição na minha vida foi quando eu entendi o quanto os privilégios que eu tinha pavimentaram grande parte das oportunidades que eu pude usufruir na minha vida, né? E que tem muitas pessoas que, não importa o que elas façam, né? Esse conceito de meritocracia que é tão distorcido, não importa o que as pessoas façam, elas nunca vão ter as oportunidades que a gente teve. E ao mesmo tempo, e essa percepção para mim, por exemplo, veio muito forte quando eu fui fazer um intercâmbio, né? Quando eu fui para o Quênia, morei quase 4 meses no Quênia, em Nairobi. Não sei se eu já te contei essa história, mas acho que já em algum momento. Que foi, inclusive, quando nasceu a ideia do Litro de Luz, né? Que foi a ONG que eu acabei fundando. Foi lá. Foi quando eu fui para o Quênia, isso eu tinha 23 para 24 anos. E eu trabalhava em comunidades que a expectativa de vida era de 34 anos de idade, 32 anos de idade. Eu trabalhava em duas. Uma era 32 anos, a outra 34. Então, imagina, eu tô com 35 agora, lá eu já teria morrido. Estatisticamente, eu já deveria estar morto, né? Então, eu falava, uau, mas peraí, então quer dizer que alguém que nasce aqui, não importa o quanto essa pessoa é inteligente ou quanto ela trabalhe, né? O meio não possibilita que ela alcance o nosso potencial. Tem até uma analogia que eu acho super interessante de compartilhar. Você olha, por exemplo, o Yunus, ele tem essa teoria do bonsai. Você já ouviu essa teoria do bonsai do Yunus, que é linda, né? Que ele diz que pessoas pobres são pessoas bonsai. Que essas pessoas não tem nada de errado com a semente, né? Mas que essa semente foi plantada num lugar tão restrito, tão pequeno, com poucos nutrientes, que a árvore, que podia ser a árvore mais alta de uma floresta, ela fica desse tamanho, fica pequenininha, né? E você está sempre podando. Exato, né? Você está sempre podando. Né? A sociedade não dá espaço para as pessoas pobres, não dá possibilidade para que elas alcancem o seu potencial. E eu acho esse conceito muito forte, assim. E voltando de lá, eu vim com isso, sabe, assim... Foi o que fez a transição para mim, né? O que fez eu mudar de carreira e ir para a carreira de empreendedor social também. Foi justamente essa realização. E uma coisa interessante, eu lembro, nunca vou esquecer, quero até mandar um abraço para ele, o David, que é fundador da Lala, não sei se você conhece, que é a Latin America... como que é o nome? Trabalha com lideranças jovens da América Latina. Então, basicamente, eles preparam jovens, tanto de extrema baixa renda como de altíssima renda, e eles levam depois esses jovens para grandes universidades no mundo, né? E tem todo um trabalho, um acompanhamento. Um super abraço ali pro Diego, pro David, que fundaram Lala. E eu nunca vou esquecer um dia que eu estava no acampamento do PROV, não sei, no antigo PROV, que era uma organização que trabalhava com juventude, assim. E eu estava me preparando para o meu segundo TEDx. E o TEDx ia ser sobre privilégios. E que tá no ar aí, quem quiser assistir, eu acho que o que você tem feito com seus privilégios, acho que é o nome do TEDx. E eu lembro que foi muito bonito, porque eu estava muito no lugar de botar o privilégio como uma responsabilidade, mas quase como se fosse um fardo também, um lugar pesado, assim, sabe? E eu lembro que numa conversa longa que a gente teve, ele me fez mudar isso e mudou dentro de mim profundamente, de entender que também que esse privilégio, claro, ele tem um lugar que é uma responsabilidade, mas isso é um grande presente que a gente tem, Sim. sabe? Da gente não ter que se preocupar que eu preciso acordar 4 da manhã, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso alimentar meu filho, porque não tem outra forma, onde as oportunidades que eu tenho para poder alcançar o que eu acho que é meu propósito, eu nem consigo sonhar com isso, porque eu tô preso num sistema que não me possibilita nada. Então, você ter essa possibilidade de poder olhar para isso, isso você falou, né? Não precisar se preocupar em construir patrimônio, isso também é um presente. E aí sim, né? Qual que é a responsabilidade que você tem quando você tem esse presente? Para possibilitar oportunidades similares para outras pessoas, né? Eu acho que isso foi Tô compartilhando que isso foi um super momento de transição da minha vida e que eu vejo muito isso também em você, sabe? E aí eu já queria emendar, quando você olha para a BemTV, por exemplo, que eu acho que tem muita essa missão social, né? Muitas das organizações que vocês trabalham no social, vem na sua mente, assim, queria que você compartilhasse casos mesmo, cases, assim, de empresas que vocês já investiram, investem, o que elas fazem,
para que as pessoas que estejam ouvindo a gente também possam conhecer essas iniciativas que são transformadoras mesmo, né? Uhum. Legal. Bom, na BenTV, acho que a gente, ao longo desse tempo, né, 9 anos, vai fazer 10 ano que vem, a gente emprestou aí um pouco mais de 7 milhões de reais para 37 negócios. E tem agora a gente fez uma operação financeira recente, então ainda tem mais aí uns 4 milhões para emprestar num prazo curto. Então, em breve, a gente passa dos 10 milhões emprestados. E acho que esse tipo de empreendedor é muito parecido com o empreendedor do terceiro setor, né? Então, um dos casos que eu gosto muito e que a gente apoia, está sempre próximo, é a Acreditar. É uma ONG de microcrédito em Pernambuco, que a Lilian começou um negócio. Ela é de uma região de Glória do Goitá, que fica umas 2 horas de Recife. E aí ela participou de uma certificação, ganhou um prêmio. E ela, em vez de usar esse prêmio para ela resolveu começar a fazer microcrédito, na verdade. Inspirada essa é a história do Yunus, né? Que legal. Inspirada no Yunus, ela começou a fazer isso naquele território, que era onde ela vivia, vendo que ela podia apoiar as mulheres que estavam ali e os jovens para que não fossem embora dali. A gente conheceu a Lilian, ela é uma fellow da Choca, a gente conheceu ela em 2017. Quando a gente conheceu ela, os bancos repassavam recurso para ela fazer o microcrédito, então ela sempre trabalhou com recursos de terceiros. Aí os bancos começaram a fazer microcrédito próprio, porque pela lei brasileira o banco é obrigado a um percentual operar com microcrédito. E aí quando eles começaram a fazer próprio, não renovavam as operações com ela. Então em 2017, quando a gente fazia a projeção, ela em 2020 acabava a organização. E aí entra um processo de capacitação que a gente tem, onde dela foi até rápido, porque ela já tinha bastante coisa, o negócio já estava rodando há mais de 10 anos. A gente, em uns 4 meses com ela, ajudou ela a estruturar um plano de negócio para ter um planejamento de longo prazo e entender como é que ela chegava no seu ponto de equilíbrio. E aí, com isso, a gente aprovou um empréstimo que estava também vinculado a ela conseguir captar doações. E aí ela conseguiu captar essas doações, a gente fez o empréstimo. O interessante é que ela falou que ela nunca tinha acessado os tickets de doação que ela conseguiu acessar. Quando ela mostrou esse plano de negócio, falou, agora você doa para mim, que eu vou conseguir o empréstimo da BenTV e daqui 3 anos eu estou autossustentável. E aí os mesmos doadores toparam doar valor maior, porque viram que ela chegava numa sustentabilidade financeira. Então, isso para mim é muito simbólico, porque mostra o valor de você ter um planejamento para uma organização social, inclusive. Até o Yunus diz isso, né? Que você não precisa ficar batendo na mesma porta por muito tempo. A partir do momento que você se estrutura financeiramente, é isso. Esse doador pensa, pô, eu vou poder doar esse dinheiro agora, mas eu não preciso doar todos os anos. Em 3 anos eu não vou mais precisar doar, né? E que é muito doido, né? Porque assim, eu brinco também que eu queria que os doadores pedissem plano de negócio para as organizações sociais. Então, eles gostam e aceitam doar mais quando tem isso, mas eles nunca exigiram de uma organização social que ela refletisse sobre isso e construísse um planejamento de longo prazo. Então, isso também é pouco valorizado em incentivar que as organizações dediquem tempo nisso. Por outro lado, as que têm conseguem acessar mais recursos, né? E ela conseguiu, bom, aí a gente fez o empréstimo, ela entregou o impacto, a gente contrata o impacto que o negócio vai causar, e isso gera um índice de atingimento do impacto. Ela chegou lá em 98%, que é a combinação de vários indicadores. Pagou o empréstimo dela com um pouco de renegociação ali na época de pandemia, então ela terminou de pagar em 2021, final de 21, acho início de 22. Mas assim, ela saiu num patamar que ela tinha, eu não lembro os números exatos, mas por volta de 300 mil de capital próprio em 2017, e hoje deve estar chegando nos seus 3 milhões. Uau. Totalmente autossustentável. O que é mais interessante, que até hoje ela manteve um processo de gestão de indicadores, que a gente acho que contribuiu para aprimorar e trazer para a organização. E você tira um negócio que antes pensava simplesmente em como é que eu vou sobreviver mais 1 ano, 2, 3, para agora conseguir se planejar. Então, hoje ela está pensando já em expansão para outras regiões, para outros territórios, outros tipos de crédito.
crédito para reforma, enfim, várias outras possibilidades que o negócio começa a abrir quando você consegue ter uma sustentabilidade. E o impacto dela é muito transformador, assim, porque tickets de R$2.000, R$3.000 de empréstimo que muda a vida de uma família. Assim, eu já tive lá visitando e acho que eu nunca vi um negócio como o microcrédito que transforma uma vida assim de maneira tão significativa com tão pouco recurso. Porque são famílias normalmente mães, né, solteiras com 3, 4 filhos que com um pouco de renda aumenta muito a renda que ela tem e aquilo começa a mudar a situação da família. E ela trabalha muito educação financeira. Na verdade, o que a gente foi entendendo, né, é que o microcrédito era um meio para ela levar a educação financeira e empoderamento feminino para essas mulheres. Então, ela começa a trabalhar quanto que essas mulheres têm de poupança, como é que elas estão cuidando do dinheiro e ajuda a cuidar, porque a mulher já cuida muito bem do dinheiro e o dinheiro que ela tem, ela coloca de fato na família. Que, né, generalizando, é diferente do que o homem costuma fazer. E ela, então, daí vai ajudando a mulher a aprimorar isso. E o empoderamento é ajudar a mulher a entender o papel dela na sociedade. E aí, quando você vai para regiões assim, né, mais afastadas, no Nordeste, por exemplo, você tem a questão de violência doméstica muito forte. A mulher entende que ela não pode trabalhar fora de casa, que o papel dela é só cuidar da casa. Então, ela começa também a falar sobre esse assunto com as mulheres que estão ali. A inadimplência dela é menos de 1% histórico. Na pandemia, a inadimplência explodiu. Depois da pandemia, o negócio retomou e todo mundo voltou e pagou o empréstimo de novo. Então, ela tem uma outra relação com as pessoas que tomaram o crédito. É um dos negócios que eu acho mais interessante. Muito legal. Até só para fazer uma observação. Primeiro, assim, lembra muito a história do Yunus, né? A gente fala muito do Yunus aqui no podcast, naturalmente. Então, recomendo para quem quiser ler o livro, né, O Banqueiro dos Pobres, que eu acho que é um dos primeiros, que ele conta essa história do nascimento do microcrédito no mundo, que, para quem não sabe, é o que fez o Yunus ganhar o prêmio Nobel, primeiro economista a ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Tanto ele quanto o banco que ele criou, o Grameen Bank, foram os premiados, né? Acho que em 2006, se eu não me engano, eles se tornaram prêmio Nobel. E o Yunus, engraçado, né? O Yunus estava numa situação super complexa politicamente agora, ano passado, e virou presidente agora de Bangladesh, né? Então tá numa outra história. Eu acho que essa história remeta muito, porque remete muito ao que você trouxe, porque, até para explicar para as pessoas, por grande parte do tempo, quando não existia o microcrédito, quem não tem dinheiro ou patrimônio para colocar como garantia, nunca conseguiu ter acesso a produtos financeiros, a empréstimos. Então, essas pessoas só conseguiam acessar esses recursos com agiotas. E, basicamente, esse processo de não ter acesso a crédito e só conseguir crédito com agiota, colocava essas pessoas perpetuamente num ciclo... É quase um trabalho escravo. Exatamente, né? um trabalho escravo. As pessoas só trabalhavam para conseguir pagar o agiota, que cobrava isso sempre de maneira violenta. E o Yunus quebra esse padrão em Bangladesh. Tem pessoas que acham que ele é indiano, né? É importante dizer que ele é de Bangladesh. E isso inspira o mundo. E se hoje ela trabalha com microcrédito, por exemplo, é muito inspirada nele. Então, a história me lembra muito. Mas só para explicar também para as pessoas, que é uma coisa que é importante entender... Eu acho que o business de vocês é parecido até com o business delas, né? Então, assim, no caso da BenTV, como funciona quando você fala em emprestar dinheiro? Eu, como empreendedor, qual é a diferença de eu pegar um dinheiro emprestado com você ou se eu for para um banco tradicional pegar dinheiro? Só para as pessoas entenderem o próprio modelo de negócio da BenTV. Então, até dando um passo para trás, assim, como modelo de negócio, a gente faz muito desse resumo da história com a Lilian, né? O primeiro não é necessariamente nessa ordem, mas o que tem acontecido muito, né? A gente atuar com capacitação do empreendedor para ajudar ele a estruturar o plano de negócio. Aí, com base nesse plano de negócio, a gente consegue emprestar recurso financeiro para eles. Em alguns casos, ajudar a captar com outros, como foi o da Lilian, né? De captar doação e ter um empréstimo nosso. E depois... apoiar o que o setor chama de assistência, a gente chama de jornada de acompanhamento, acompanhar o empreendedor durante a execução desse negócio. Estar próximo do dia a dia, acessar a rede de apoio, trazer conexões, mentorias para ajudar ele no desenvolvimento do negócio e nos desafios que ele tem. Então esse é o nosso papel, principalmente esse tripé. Além disso tem um braço de consultoria, que acho que ajuda a complementar esse ecossistema, mas com foco no empreendedor, esses 3 pilares.
Bom, o empréstimo, principalmente, acho que a principal diferença é a maneira como a gente olha. Então, a gente analisa o empréstimo com base nesse plano de negócio. E no perfil do empreendedor e do time que está ali, que faz parte do plano de negócio, mas é um tema que é um ponto que é muito relevante para o negócio. E a gente, então, quando faz esse empréstimo, a gente está olhando sempre o futuro do negócio. Às vezes você ter um histórico do passado nos ajuda a ter mais evidência de que aquilo tem mais chance de dar certo. Mas a gente olha sempre essas projeções. Acho que essa é a principal diferença do mercado financeiro tradicional. Né? O mercado, quando vai dar crédito, ele sempre olha o passado. Você tem que ter um histórico, senão ele não consegue analisar o crédito de um negócio. Essa é a primeira diferença. A outra é que eu não lembro quem falou, mas tem uma pessoa que falou uma vez, eu achei engraçado, que no sistema financeiro você tem que dar uma garantia muito maior do que o empréstimo que você vai tomar. Sim. Isso tem nome já, né? Chamavam de penhora antes. Você tem que dar alguma coisa que vale mais do que aquele empréstimo. Ou um fiador, né? Você sempre ou um fiador que tenha que ter um patrimônio relevante para aquilo. Então, você tem que ter essa garantia. No nosso caso, a gente não tem a garantia. Tem o aval dos empreendedores para caso ele faça alguma coisa diferente do que ele combinou para o uso do empréstimo. Né? Ele combinou, pegou o recurso para investir em tais coisas no negócio, se amanhã ele, sei lá, reforma a casa dele, troca de carro, não é o que está combinado ali, aí nesse caso a gente pode ir atrás da pessoa física. Mas não é essa a ideia, o negócio dar certo ou não faz parte do risco do empréstimo que a gente está fazendo. Então essas são as diferenças, acho que mais comuns, as mais relevantes. No nosso empréstimo a gente contrata o impacto que o negócio vai causar, então todo negócio social que a gente analisa tem que ter uma teoria de mudança. Dessa teoria a gente consegue entender entre 10 a 15 indicadores de impacto que a gente vai medir. E com o plano financeiro, esses indicadores conseguem ter metas mensais. E aí esses indicadores passam a ter um peso, e aí isso gera um índice de impacto combinado. E esse índice é o que faz os juros diminuir ou não. Que legal, uau, que interessante final do contrato. Isso. Então, quanto mais impacto esses indicadores performarem, menor a taxa de juros. Menor a taxa. Que interessante. E, na verdade, assim, financeiramente, não é nem isso que vai fazer o negócio conseguir ser viável ou não, mas você gera um estímulo para o empreendedor passar a olhar para indicadores, e não é simples medir indicadores. E que não é comum, né? Isso é uma dor, eu acho. Mensurar impacto dentro tanto do terceiro setor quanto do setor 2,5, né? Que é o que chamam de negócio de impacto. E não só isso, até dentro do segundo setor. Sim. Ainda não é uma coisa estruturada, pré-definida, com 1000 ferramentas. Dá para fazer, mas... O Daniel Iso da Vox, que brinca com isso, fala assim, pô, que medir lucro e EBITDA também dá um trabalho enorme. É verdade, exato. Então, o tamanho da área que você tem de contabilidade para você fazer isso é uma questão de foco. Então, que dá trabalho, dá, não é comum, é complexo, mas dá para ser feito. Total. E esse é um empurrão de fazer o empreendedor começar a olhar para isso, mesmo que seja meio que a contragosto, só para economizar os juros. E aí, com isso, ele vai vendo a importância de gerir indicadores, de começar a olhar, de entender. A teoria de mudança é uma das coisas mais interessantes que o empreendedor normalmente faz com a gente. Com certeza. É a primeira que a gente faz na parte de capacitação para um plano de negócio, porque muda muito. O empreendedor que está fazendo aquilo por um propósito, quando a gente passa por uma teoria de mudança, ele reflete sobre algumas coisas que ele está fazendo, que talvez não faz sentido ele fazer. Sim, traz coisas muita clareza, que ele não faz e ele precisa fazer. Traz uma clareza para ele mesmo que está inserido naquele contexto. E aí o legal é que esses indicadores também, amarrado com essa teoria de mudança, eles passam a ter um outro valor, né? Porque daí não são 10 indicadores aleatórios que você escolheu. São 10 indicadores que, combinados, mostram que você está indo para aquele impacto de longo prazo que você deseja. Só que o impacto de longo prazo você vai demorar muito tempo, ou às vezes é até impossível de você entender se você vai alcançar ou não. Mas a combinação dos indicadores te mostra essa tendência. Muito legal. E eu acho que isso cria outro valor também. E uma dúvida que eu tenho, quando o modelo de negócio de vocês funciona porque vocês são um fundo, ou seja, vocês captam recursos, criam esse fundo e esse fundo investe. E aí uma dúvida que eu tenho
quem investiu no fundo de vocês, investiu a fundo a título perdido ou não? Ele investe, ele também recebe um retorno pelo investimento? Uhum. Não, quem investe não está investindo a fundo perdido. A ideia é que esse dinheiro volte, até para mostrar que os empréstimos que a gente fez deram certo. Claro. Então, você cria essa roda. E aí depende de cada fundo que a gente cria, né? Que acho que isso também é interessante, como a gente foi amadurecendo no tempo. O primeiro fundo que a gente fez, a ideia era devolver o principal para os investidores. A gente conseguiu fazer isso, devolvemos. Pouco mais de 80% desses investidores reinvestiram no segundo fundo. Que legal. O segundo fundo, a ideia era devolver corrigido pela inflação. A gente não vai conseguir devolver corrigido pela inflação. Foi o fundo que passou pela pandemia. Sim. Mas a gente deve devolver ali o principal, um pouco abaixo do principal. E a gente já vem mostrando, né? A gente tem reunião mensal e tal, eles já vêm acompanhando isso, sabem disso, acompanham os negócios que estão inadimplentes. E agora o terceiro fundo que a gente fez, que foi uma debentures, né? Que a gente na verdade, a gente é um ator dentro da debentures, mas que a gente que ajudou a construir ela e ir atrás dos interessados. Ele tem diferentes cotas. Aí é o primeiro instrumento financeiro, de fato, assim, de mercado financeiro regulado que a gente usa para gerar funding, para gerar fundo para crédito para o empreendedor social. E aí a gente começa a conseguir usar os instrumentos que tem e tem cotas diferentes. Então, tem um investidor, que chamam de cota subordinada, que ele aceita correr mais risco do que os outros, o que chamam de primeira perda. Então, ele topa ser essa primeira perda do fundo. E aí, com isso, ele gera uma proteção para trazer outros investidores que aceitam uma rentabilidade menor, mas que querem mais segurança de que aquele recurso vai voltar. E o que é interessante, né? Porque quem está aceitando a primeira perda, ele está vendo essa lógica da alavancagem. Ele fala, bom, então, para cada R$1 que eu coloco na nossa debênture, multiplicava por mais de 13 vezes. Porque ele consegue trazer o dobro e aí faz com que gere muito mais empréstimos no final. Então, ele vê um ganho também. Estou correndo um risco maior e se o fundo for muito pior, eu que vou perder primeiro. Mas eu estou também usando o meu dinheiro para trazer outro, né? Que é essa história de fundo catalisador, que chamam antes. Está catalisando outros recursos que não viriam para negócio social se não fosse essa proteção. Então, quando a gente projeta o fundo, que a gente está estimando uma inadimplência igual ao que a gente está hoje na operação que passou pela pandemia, então acho que é uma projeção conservadora. Esse investidor da cota subordinada aceitou um retorno de menos 3% ao ano. Ou seja, ele topou que daqui 5 anos, que é o prazo da operação, ele vai receber 87% do principal. 87 não, 97, né? 87. Ele vai perder 3% a cada ano. A cada ano, entendi. E aí o investidor da cota sênior vai ter um Ele pode perder. Ele pode perder. Não que ele vai perder. A ideia é que ele não perca. É a expectativa. É o que a gente mostrou para ele. Acontecendo essa inadimplência, você vai perder isso. Você está também entrando aqui, ele sabe, né, para proteger. Então, assim, se a inadimplência chegar em 30%, ele perdeu 100% do recurso dele e o outro investidor da cota sênior está protegido. Mas na cota sênior, quem investiu lá, investiu para ter um retorno de 3% ao ano, que é menos do que a inflação. Sim. Então, esse investidor também é um investidor que está olhando para o impacto e que está abrindo mão de um ganho financeiro. Eles não estão investindo porque eles querem retorno financeiro, né? O que eles estão você sai de um paradigma de doação, onde talvez ele já fosse doar esse valor, ele estaria disposto a doar esse valor, mas a fundo perdido, então ele sabe que amanhã vão bater na porta dele de novo pedindo esse recurso. Em vez disso, ele investe em algo que ele sabe que talvez ele perca parte daquele recurso, mas que também talvez ele inclusive ganhe, né? E que aí ele pode com esse mesmo real reinvestir várias vezes, né? Então, mas o que é interessante, né, é quando a gente fala que ele sai de uma lógica de doação, parece que a gente está competindo com esse dinheiro da doação. E o que a gente viu com a maioria dos investidores que a gente conseguiu, que não é no dinheiro da doação que ele está mexendo. O que ele faz, na verdade, é que ele mexe no dinheiro de investimento para gerar mais impacto. Normalmente, esse já é um investidor que é sensível a temas sociais.
ele já doa, só que, sei lá, ou às vezes por preconceitos que ele tem com o terceiro setor, ou por dificuldade de achar organização, ou por querer fazer mais, mas não encontra um caminho. O negócio social, a maioria que a gente viu acabou gostando, porque traz essa lógica de que esse dinheiro volta. Uhum. E que os negócios na ponta criam uma dinâmica de autossustentabilidade. E aí ele passa a fazer mais. Então não é que ele mexe na doação, Claro, mas ele impacta mais. Ele tira mais dinheiro, de legal. certo modo, de investimento para impacto. Não, muito interessante, né? Tem várias ferramentas para quem quiser explorar, né? Tem várias ferramentas que são idealizadas e boladas para que você escale impacto. Então, por exemplo, eu lembro também há um tempo atrás que foi super inovador. Você estava falando do Projeto Vivenda, né? Que faz, inclusive do Fernando também, né? Que é empreendedor. Que faz reformas em casas em estado de salubridade, principalmente focando em cozinha, banheiro, que para quem está ouvindo a gente, né, para quem está assistindo a gente, a dificuldade é que quem não tem muita renda, quem é vem de um lugar de baixa renda, de desprivilégio, geralmente não tem o recurso para pagar uma reforma à vista, sendo que geralmente construções é quase tudo à vista, né? Sim. A mão de obra, valor de material de construção, geralmente são coisas que se pagam à vista. Isso impedia que muitas dessas famílias fizessem essas reformas, e aí eles criaram um modelo onde a família consegue parcelar em 15 vezes, consegue parcelar às vezes em 20 vezes, né? Me corrija se eu estiver errado. E eu lembro que foi super inovador quando eles também criaram uma debenture também, financeira, acho que teve apoio ali na época do Itaú também, teve apoio de uma pessoa que já foi conselheira do Litro de Luz, inclusive, que é o Edemir Pinto, foi uma das pessoas que também financiou esse processo de debenture, que permitiu, isso, né, que eles conseguissem acessar, que o banco pegava esses parcelamentos e o dinheiro eles recebiam à vista para poder pagar a mão de obra, para poder pagar e escalar em muito o trabalho deles, né? Então, eu acho muito legal trazer essa conversa, porque às vezes quem está ouvindo a gente aqui é do mercado financeiro e fica pensando, puta, como que o meu trabalho pode impactar? Ou às vezes é um mercado que está tão focado, né, na parte mesmo do ganho de capital, do lucro, mas que tem pessoas muito sensíveis lá dentro e que tem várias ferramentas que vêm do mercado financeiro que são extremamente importantes, assim, né, que possibilitam, por exemplo, a escala de impacto, como no caso de vocês, como no caso da própria Vox, né, que você trouxe, no caso de várias organizações. E tem muita gente no mercado financeiro que acha até difícil de encontrar esse perfil de investidor, né? Acho que esse foi um dos paradigmas também que a gente quebrou nesse período. Assim, ao longo desse tempo, a gente juntou mais de 70, são 77 investidores que a gente acessou na BenTV. Que é um nicho ainda pequeno, mas mostra que existe esse perfil. Existe um investidor que também não está olhando só para o máximo possível de capital que ele está rendendo. E acho que principalmente com a mudança geracional que passa a ter cada vez, né, maior, assim, e uma nova geração cuidando de mais patrimônio financeiro, de entender e questionar onde é que esse dinheiro está aplicado. O que esse dinheiro também está gerando lá na ponta quando ele está sendo investido. Que legal. E ainda falando de BenTV, você consegue trazer um último exemplo, assim, que você considera que é um negócio social muito interessante, assim, que passou por vocês? E acho que, assim, tem um negócio que é simbólico, que é a Plano Social, que foi o primeiro empréstimo que a gente fez, que é um negócio que não pagou o empréstimo, né? Ainda está lá rodando com as suas dificuldades e tal, mas enxugou a estrutura por um momento, teve seus desafios, que acho que também contrapõe um pouco que nem tudo é flores e você também vai ter os desafios. Assim como o mercado tradicional, né? Não é só o empreendedor social que passa por isso, todo empreendedor, né? E que a gente também, né, assim, no primeiro empréstimo passamos por isso, de ficar inadimplente, e às vezes você fica, né, sonhando que o primeiro vai ser assim, o negócio vai bombar, e não foi isso que aconteceu. Mas eu acho muito interessante, porque ele junta o impacto ambiental e social, então é uma confecção que eles produziam as próprias peças, era tudo sustentável, então eram camisetas com algodão 100% orgânico, com tingimento natural, e todo mundo na confecção era egresso do sistema prisional. E essa lógica de ressocialização de egressos é uma coisa que me marcou muito, assim, porque é um tema que ninguém olha, ninguém tem essa bandeira, uma ou outra, talvez o Humanitas 360, da Patrícia, tem essa bandeira e leva isso, mas assim, são
raríssimas organizações no Brasil que tem essa bandeira do egresso, da ressocialização e do sistema prisional em si. Então, atuava nesse tema e também com o tema social. E aí essa questão, e também com o tema ambiental, né? Pelo impacto do algodão. Então, você pega o algodão, como ele não é um alimento, ele não tem controle de pesticida que você usa. E aí o algodão, quando ele não é orgânico, você usa muito mais agrotóxico do que qualquer outra coisa. Então, quem trabalha em cultura de algodão tem vários casos de câncer e de morte. Contaminação de solo e de lençol freático acontece muito. O volume de água que consome. É a plantação, a gente traz isso até no curso Regenerar, esses dados, eu não lembro exatamente. Mas eu sei que a monocultura mais poluente a nível de pesticidas, inseticidas que existe. E é isso, eu acho que também a cada 1 quilo de algodão, você consome, não vou lembrar agora, mas acho que assim, 20 litros de água por quilo de algodão, assim, é um volume gigante também. E tem soluções também para isso, né? Mas no Regenerar a gente explora. Tem um trecho que eu lembro que é específico sobre algodão, por exemplo. Então ele traz esse lado, assim, aí você pega o sistema prisional, né, assim, além de ninguém falar disso e ter essa bandeira praticamente, é um negócio que, assim, é um número absurdo. Na época, acho que era por volta de 1/3 das pessoas que estão presas por prisão provisória, não foram julgadas. E aí esse julgamento demora anos para acontecer e a pessoa está dentro do presídio. Isso e muitas vezes se formando no crime, né? Porque entra lá porque roubou. Não, entra lá porque roubou qualquer coisinha. Ou às vezes nem roubou porque ela não foi julgada, então não dá nem para você saber o que aconteceu de fato. Aí ela entra lá, ela tem que se filiar a alguma facção, porque senão ela morre lá dentro. E essa facção fala: não, fica tranquilo que eu cuido de você aqui e cuido da sua família. E ela sai com uma dívida. Eles cobram uma mensalidade, né? Ela sai com essa dívida. Aí o indicador é que eles não conseguem medir, mas a estimativa que se tinha era que por volta de 80% das pessoas voltam a cometer crime. E o índice de empregabilidade para egresso falavam que eram menos de 10%, entre 8% e 9% de pessoas que saem do presídio, que querem trabalhar, mas só 9% consegue um emprego. E todo mundo sabe no mundo corporativo, a primeira coisa que você faz uma pessoa quando você recebe o currículo é puxar a ficha criminal dela. Isso é até proibido por lei, mas a maioria das pessoas nem continuam no processo seletivo se tem qualquer tipo de coisa na ficha criminal. Total. E aí essa pessoa então não volta, não consegue um trabalho para pagar a dívida que ela tem com a facção, fala: bom, não tem problema, resolve, é só você começar a cometer crime. E aí de fato é a universidade do crime que tem lá dentro, porque eles estão ali. Você tem 1/3 de quem está lá não foi julgado, então você tem um monte de problema, a pessoa está lá por um crime banal, junto com outras pessoas de alto nível de uma facção criminosa, por exemplo, está tudo misturado, você também não tem essa separação. E aí a criminalidade vai virando essa bola de neve que a gente está hoje e ninguém fala desse assunto. E as histórias que tinham assim de reinserção social eram coisas malucas, assim, de uma pessoa que cumpriu a pena, saiu, conseguiu um emprego. E daí o RH falava: mas não conta para o seu chefe a sua história. Se ele ficar sabendo, ele vai te demitir. E aí isso aconteceu de fato. Depois ficava sabendo e a pessoa foi mandada embora porque ela já tinha sido presa. Então, o que ainda é visto como um problema na sociedade, e eu sempre brinco, né? Quando você fala numa empresa de contratar egresso do sistema prisional, parece que está contratando assim, a alta liderança de uma facção criminosa. E não é isso que está propondo para ser feito, né? Dar oportunidade para quem quer, de fato, se reinserir na sociedade. Mas esqueci o que eu estava falando de... Não, da plano social. E aí eles criaram esse sistema onde... em vez de ver isso como um problema, na verdade, ver isso tem mão de obra e de muita gente no mundo corporativo é um problema de você reinserir, para eles era o grande valor do negócio. Eles vendiam mais produto e mais camiseta porque as pessoas sabiam que o trabalho deles também fazia parte de reinserir pessoas que tinham passado pelo sistema prisional. Então, também dá para muitas vezes o que a gente está olhando como um problema, a gente colocar no negócio como uma geração de valor. Essa para mim era a grande mensagem assim que a Plano Social trabalhava. Que legal, não sabia que tinham investido neles. Eu conheci
Eles na época de Cívico, né? Que é da Patrícia, inclusive, né? E que tem a Humanitas 360. E que eu não tô lembrando o nome agora, mas tinha uma outra empreendedora que trabalhava dentro do Cívico, que tinha uma ONG que trabalhava exatamente com isso, com a ressocialização, né? De egresso do sistema prisional através de trabalho. É Recomeçar, não é? Era Recomeçar, algo assim. Não é Recomeçar, mas eu acho que era bem parecido. Nossa, ela fez uma jornada com a gente para uma barbearia. Isso, daqui a pouco a gente lembra, quem sabe. E aí, se a gente lembrar, a gente deixa ali no vídeo, na descrição do episódio, a gente coloca ali o nome. E aí, além disso, a gente tinha o Éder, não sei se você lembra, porque você trabalhou do Cívico, mas o Éder, que trabalhava como nosso... Ele trabalhava como segurança, então olha que curioso, né? Uma pessoa que vem do egresso sistema prisional trabalhando como nosso segurança. E ele também era faz tudo, assim, apoiava a gente em tudo que a gente precisava, enfim, na parte de manutenção, lembra? O Éder vinha dessa ONG, então ele era um egresso do sistema prisional. E tem um outro case famoso aqui no Brasil também, do Emerson Rocha, sabe quem é? Sim. E ele também é egresso do sistema prisional, hoje já trabalhou como ator em algumas séries, ele se formou como advogado. E ele conta isso, tem um vídeo que ficou famoso dele, né? Que ele fez usando tecnologia 360 dentro de uma cela. Eu lembro que isso explodiu, não sei se você lembra dessa história. Então, ele passou pela Pano. Ele passou pela Pano, acho que sim. Ele atua na Pano para ajudar eles um pouco no trabalho psicológico que eles fazem. E tem um outro case que a gente traz no Regenerar, que eu recomendo para quem estiver assistindo, pensando, mas a Pano Social, uma empresa pequena que não deu muito certo, né? Financeiramente ainda está aí lutando para fazer acontecer. Mas tem o case famoso também, global, da Greyston Bakery, que a gente traz, que ele é um case famoso porque é uma Bicorp também, mas que eles ficaram famosos porque hoje eles são um dos maiores fornecedores da Ben & Jerry's nos Estados Unidos. A Ben & Jerry's, que também nasceu, né, teve sempre empreendedores com um olhar social muito, muito avançado. Teve uma época que eles foram num evento e conheceram o fundador da Greyston Bakery, que é muito curioso. Eles têm uma fábrica em Nova York, no estado de Nova York, que o objetivo do negócio, eles fazem brownies, fazem doces, assim, cookies. E o objetivo deles não é fazer brownies para ganhar dinheiro e aí, com esse dinheiro, fazer qualquer outra coisa. O objetivo deles, final, na missão deles, é empregar pessoas que não têm acesso fácil a emprego, e eles fazem isso através de produção de brownies, entendeu? Tem uma outra lógica no pensamento do nascimento da ideia, e eles criaram um formato, para quem quiser conhecer, que ficou super inovador, e eles ficaram globalmente conhecidos por isso, que é você chega na porta da fábrica e coloca o seu nome na lista. Tem uma lista lá na porta da fábrica, você coloca o seu nome. Na hora que abre uma vaga, a próxima pessoa da lista é chamada. E pronto. Não tem entrevista, não tem currículo, não tem antecedentes criminais, não precisa saber se você sabe ler ou escrever nada. Quando você chega para trabalhar, já assina sua carteira e só pergunta, você sabe ler ou escrever? Você sabe isso, você sabe aquilo? Para saber o que a pessoa já tem de competências e de talentos para alocar ela para uma vaga. Mas é isso, é literalmente. Aí, por exemplo, a pessoa não sabe ler ou escrever. Então essa pessoa vai para uma parte da operação da fábrica que ela não precisa ter contato com leitura. Enquanto isso, eles têm um apoio de uma fundação deles que, por exemplo, vai formando essa pessoa para que ela possa aprender a ler ou escrever, etc. E aí, dentro dos próprios pacotes, por exemplo, da Ben & Jerry's, eles contam as histórias que estão acontecendo ali. Então tem um case, que eu acho incrível, assim, uma história muito bonita que aconteceu nisso. E aí eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é perfeito, assim, para quem empreende, para quem está ouvindo a gente, de como algo que por muitos é visto como um problema, isso vira não só a solução, mas é isso, o que torna mais protagonista aquela instituição, né? Então, por exemplo, tem um case muito foda, assim, que eu acho dessa história, da união da Ben & Jerry's com a Greyston Bakery, que foi... eles contrataram a Greyston Bakery para fazer uns brownies que vinham num produto deles, que era o Ice Cream Sandwich, que era um sanduíche de sorvete, que basicamente era assim, brownie, sorvete e brownie. Uma camadinha fina de brownie, uma camada de sorvete e um brownie. Até hoje existe esse produto, né? Na Ben & Jerry's. E como a Greyston Bakery não estava acostumada com um volume tão alto, um cliente tão grande quanto a Ben & Jerry's, eles atrasaram na primeira entrega. Essa história tem no livro do fundador da Ben & Jerry's. E pouca gente conhece essa história porque ela não está muito documentada, só está no livro, mas eu nunca vi ela num vídeo na internet. E aí eles
enviaram os brownies no caminhão ainda quentes. Eles não tinham esfriado os brownies. Então, quando chegou na fábrica da Ben & Jerry's, eles foram usar, esses brownies que eram para ser camadinhas finas para fazer o sanduíche, tinham virado uma maçaroca de brownie que não tinha como separar. Não tinha como separar, porque ele tinha derretido no calor. E eles olharam e falaram assim, puta, o que a gente vai fazer com isso, né? Tipo assim, eu preciso entregar para os meus fornecedores não sei quantos mil ice cream sandwiches. Eu não consigo, porque tá tudo essa maçaroca de brownie. E o que normalmente um cliente faria, tá? Qualquer pessoa que estiver pensando aqui, que entende um pouco desse universo, o que você faz? Você recusa o pedido, você nem recebe, troca, né? o fornecedor. Você devolve o produto, então, ou seja, você não vai pagar aquela nota fiscal, tudo aquilo que produziu vai ser perdido, porque o fornecedor não vai ter para quem vender aquilo. Então tem um prejuízo gigantesco. E você troca de fornecedor no outro dia, você volta para o que você estava antes, você encontra outro. Só que como o propósito dessa parceria ia muito além do financeiro, em vez de ter esse pensamento de trocar, etc., claro, eles ficaram putos, mas juntaram as duas equipes e falaram, se virem, vocês precisam encontrar uma solução do que fazer com esses brownies. E eles eles viram que na hora de separar, quebrava, não tinham o que fazer. Então eles resolveram criar um novo sorvete, que era o sorvete, que era um sorvete de chocolate com pedaços de brownie. Então, se vocês botarem em Google aí Greystone Bakery, vocês vão ver várias fotos de funcionários da Greystone Bakery segurando esse sorvete, porque eles inventaram um sorvete novo para usar todo esse brownie que foi produzido. Super famoso E virou o sorvete mais vendido da Ben & Jerry's, tipo assim, por anos. Então, olha que Brownie loucura. Fudge, Brownie Fudge, exatamente esse. E esse sorvete só nasceu porque o propósito da parceria, que era uma relação humana e profunda entre fornecedor e cliente, não era sobre o dinheiro, era sobre algo diferente. E isso trouxe prosperidade, trouxe dinheiro para a Greystone Bakery, trouxe dinheiro para Ben & Jerry's. Então eu acho essa história linda porque mostra, cara, quando você tem um propósito profundo, sabe, em algo. E o que acontece na prática é que quase todos os funcionários deles são egressos do sistema prisional. Porque aqui no Brasil ainda é proibido pesquisar isso. Agora, nos Estados Unidos não tem dessa. Nos Estados Unidos é capitalismo selvagem. Olha, pode olhar o que for. E ninguém contrata egresso do sistema prisional lá também. E como é só botar o nome da lista, o cara que foi contratado e era ex-preso liga para outro amigo e fala, você não consegue emprego? Vem cá, bota o nome na lista aqui, brother. Que daqui a pouco vão te chamar. E chama, e vai crescendo e chama. E virou uma... E aí ele brinca até, tem um vídeo que o cara fala assim... Eu, dentro da fábrica, me sentia como se eu estivesse num bloco prisional, tipo, com as pessoas de lá, porque são as pessoas que eu conheci lá que agora estão aqui dentro, só que não estão presas, estão trabalhando, estão podendo formar família, estão podendo, sair do crime para poder ter renda. Porque é isso, se a pessoa tem renda, cara, consegue prosperar na vida, ela não quer fazer isso correndo risco de morrer, correndo risco de perder a maior parte das pessoas. Então, eu acho essa história, assim, puta, muito legal e tá muito conectada com a história da Pan. E acho que uma coisa interessante que você falou do propósito, que eu sempre comento, né, assim, quando a gente fomenta essa lógica de negócio social, de reinvestimento do lucro, uma das coisas que eu acho que a gente traz é uma reflexão sobre o papel do dinheiro na sociedade. E que é muito dessa história, porque eu brinco com a historinha de que, assim, o dinheiro ele foi criado porque antes era só escambo. Então, se você fazia sapato e você queria um chapéu, você tinha que encontrar alguém que fazia chapéu e que queria sapato. Senão não dava certo. E o dinheiro nasce para facilitar essa troca. Exato. Foi para isso que ele nasceu. Só que, assim, ao longo do tempo ele perdeu essa função, né? Sim, totalmente. E quando você vai criar uma empresa, o nome dela, o que é? A razão social da empresa. Então, assim, eu acho que ainda as empresas nasceram para uma outra função e que a gente pode ajudar a trazer essa reflexão. Total. Aproveitando, falando disso, então, eu queria que você contasse, primeiro, assim, qual que é o seu papel hoje, então, dentro do grupo Simpar, a nível de conselho. E falando da razão social, como que, por exemplo, qual foi o papel assim, da governança corporativa que você faz parte de conselho? Por exemplo, dentro do papel da construção e da certificação da empresa, da Movida como empresa B. Assim, né? Então, hoje, para quem é da bolha, sabe que a Movida foi a primeira, eu acho, na empresa de aluguéis de carros do mundo a certificar como empresa B. Isso foi bem simbólico, assim, né? Isso criou políticas, inclusive aqui dentro da própria
da própria Facens, dentro do próprio grupo que eu trabalho, da gente priorizar sempre a Movida para aluguéis de carro, porque está conectado como empresa B à nossa política de fornecedores, assim. Conta pra gente um pouco como que foi essa trajetória e o papel da governança nessa construção? Conto. E outro lado que eu acho que é legal também, ela foi a segunda empresa de capital aberto no Brasil a ser uma empresa B. A primeira foi Natura? É. Né? Eu falo, bom, perdi pra Natura, tá ótimo, fácil. né? Que legal. Então é isso. Que eu acho que foi outro fato também bem relevante. Super. Certificar esse processo numa empresa listada não é simples. Bom, assim, em 2010 eu passei a fazer parte do conselho, atuando lá, e aí em 2013 tenho esse mergulho intenso a partir de 2013 na área social. Isso inicialmente eram agendas distintas e separadas, até que antes dessa onda de ESG e tudo isso ganhar força, mas se já tinha uma agenda de sustentabilidade nas empresas, a gente no grupo já tinha um instituto há uns 10 anos, né? Acho que desde 2000, 2002, por aí, que já centralizava as ações sociais do grupo. Mas aí em 2016 a gente numa reunião de conselho viu alguns temas que a gente precisava ter uma agenda mais forte. Um dos temas foi sustentabilidade. E aí um dos conselheiros me chamou, falou e conversou com meu pai antes, depois que eu fiquei sabendo disso, se eu não topava conduzir o comitê de sustentabilidade pela experiência que eu tinha no tema. E aí, então, em 2017, a gente cria um conselho de sustentabilidade na holding, olhando para todos os negócios. Aí foi quando eu convidei a Tarsila Ursini, acho que ela até já fez um podcast. Vai fazer, aqui, fevereiro. Uhum. Então, a Tarsila, que eu adoro, e aí convidei ela para estar me ajudando no comitê, ela conhece tudo desse assunto. Fica a dica, viu, pessoal? Uma das melhores conselheiras, né, hoje que com conhecimento profundo nessa temática, Tarsila Ursini, para quem quiser, né, conversar, e ela é uma pessoa incrível. E aí, então, a gente começa a olhar para essa agenda no grupo como um todo, em 2017. E aí, acho que assim, isso é fundamental acontecer na empresa vindo do conselho, porque daí, de fato, isso tem peso e todo mundo entende que é uma agenda relevante e que precisa ser priorizada. Então, isso muda muito. Acho que meu papel como família, ligado à família, também reforça essa mensagem, e até conhecendo um pouco da cultura, dos pontos de acupuntura também dentro da empresa, ajuda a fazer isso andar, isso ter tração, e a liderança do negócio, né? Então, acho que a Movida, na época, também teve todo esse destaque. Quem estava lá era o Renato Franklin, que hoje é CEO da Casas Bahia, ele estava com a gente na Movida, e ele abraçou muito essa agenda. E ele comentou que também ele estava tendo outras provocações dos filhos, questionando algumas coisas, perguntando o que ele fazia sobre questões de reciclagem, de não sei o quê. E aí ele viu isso, falou, aí ele abraçou essa agenda, viu que isso era importante. A Movida sempre teve um posicionamento de empresa moderna. Quando era uma empresa que a gente comprou, né? Desde quando ela existia, os fundadores criaram o Carbon Free, que era a neutralização de carbono na locação. Quando, assim, isso há muito tempo atrás, e a gente manteve isso. Então, ele abraçou esse tema, tinha uma conexão muito forte também com o posicionamento da empresa, e aí isso ganhou uma velocidade enorme. E aí, uma das coisas que a gente foi trazendo no comitê foi de olhar para o Sistema B, para a certificação que tem. Hoje, quando fala em sustentabilidade em ESG, eu acho que o Sistema B é a maior referência que tem nisso, né? O formulário de... Claro, o B-Assessment. O B-Assessment, esse nome que estava... O B-Assessment, para mim, é a maior referência de ESG e padrão ESG, assim, de como eles analisam, da profundidade que eles vão, porque daí, dependendo do tamanho da empresa, eles auditam, eles vão para campo, é um processo super burocrático. Que, inclusive, no Regenerar, a gente tem 2 episódios com o Rodrigo, que foi... diretor, né, geral, foi CEO
do Sistema B por 2 anos, falando assim, até do ponto de vista técnico, passo a passo, como que é esse processo de certificação. Então, para quem quiser conhecer mais também, pesquisar em Sistema B, ou para quem está cursando o curso Regenerar, tem 2 episódios focados só em Sistema B. Legal. É bem complexo, muito profundo. Então, para mim, e passa por vários aspectos que está tudo ligado ao ambiental, social e governança. Então, a gente sugeriu isso, a empresa foi, abraçou e começou a se debruçar. O que a gente vê é que muita gente dentro da empresa tem vontade de atuar nessa agenda, e quando você abre essa oportunidade, a coisa flui se você deixa, e as coisas agora começam a acontecer de maneira muito mais natural. E a minha expectativa é que isso entre na cultura. Também não acho que dá para falar que isso já está na cultura, que está no DNA do fundador da empresa. Tem várias coisas que a gente faz e que eu lembro do meu avô provocando ou contando histórias e tal, mas entre isso e estar no DNA da empresa muda muito. Isso para mim é uma cultura nova em praticamente todas as empresas, com raríssimas exceções, e que a gente tem que agora fazer esse trabalho de formiguinha, de fazer isso de fato estar na cultura e no dia a dia. A governança corporativa já tem olhado para trazer esse processo parecido com o que foi na Movida para as outras empresas do grupo? Sim, então aí em 2018 a gente passa a ter um comitê de sustentabilidade para cada empresa de capital aberto. Então hoje são 4 comitês, porque daí as agendas começam a ficar mais intensas, os executivos também começam a demandar mais tempo e olhar para o tema, com um olhar específico para o negócio dele, e aí isso ganha uma força, e hoje tem muita troca. Então tem várias agendas que a JSL, que é de logística, já está trabalhando mais, ou a Vamos, que é alocação de caminhão, que uma empresa também vai puxando a outra e trazendo essa troca de aprendizado. Então o nosso modelo, daí eu coordeno todos esses comitês, e estou eu e a Tarsila em todos os comitês, que também traz um olhar de holding, assim, de unidade, de fazer as coisas também estarem se comunicando entre todas as empresas. E aí ali a gente vai com um planejamento aí de 1 a 2 anos de projeto e vários indicadores de ambiental, social, que a gente vai analisando mês a mês, acompanhando o que a gente está fazendo e como é que a gente vai avançando nesse tema. E, irmão, assim, honestamente, uma pergunta que eu acho que é uma pergunta talvez difícil, assim, que eu fico pensando. Uma das críticas que eu tenho hoje, eu acho que ao nosso modelo econômico mesmo predominante, é que a gente ainda está sempre numa perspectiva de crescimento, né? Então, pô, eu vou muito nesses eventos, né? Em Nova York, na Semana do Clima, COP, que ano passado foi em Dubai, nesse ano foi no Azerbaijão, ano que vem vai ser no Brasil. E é muito louco porque sempre que eu vejo assim, empresas falando, elas falam dos seus projetos, elas falam, mas sempre num paradigma de crescimento, sempre, né? Então, e aí a Kate Howarth, que é a autora da teoria Donut, ela diz assim: qualquer ente dentro de um ecossistema que ele só busca crescer, crescer e crescer, sem respeitar os limites do próprio ecossistema, ele é analogamente um câncer, né? Essa frase é uma frase que tem no Regenerar e que é uma frase que eu acho forte, porque ela é verdade, né? Do ponto de vista técnico até, né? Algo que só cresce. No ponto de vista de natureza. De natureza, exato. O Ricardo, meu sócio, é formado em biomimética, ele fala isso. A única coisa no mundo que cresce de modo indefinido é câncer. Exato, exatamente, perfeito. Você acha que as empresas, e você que vive muito esse universo, elas estão preparadas, mesmo as mais modernas, para parar de falar de crescimento e olhar mais para um lugar de prosperidade, onde a métrica de sucesso principal não é quanto de lucro é distribuído entre os acionistas? Eu sei que é difícil. Não. Estão muito longe disso, assim. Não acho que as empresas estão preparadas para isso. E se elas tivessem, todos os nossos problemas sociais e ambientais, acho que estariam muito bem encaminhados. Sim. Eu acho que a maior parte dos nossos problemas vem porque elas olham por essa lógica e não acho que estão dispostas a mudar. Sim. E isso é uma bola de neve, né? Assim, porque daí a empresa está nessa lógica, aí o mercado financeiro está nessa lógica, então isso é o que cria o valor da empresa. Se a empresa mudar esse ritmo, isso o valuation vai lá embaixo. E aí entra tudo no final do dia, quando a gente fala de reinvestir todo o lucro numa organização. Sim. É muito desse paradigma, dessa lógica que o Yunus provoca e chacoalha, né? Assim, porque
às vezes não é o dividendos em si, mas o valuation é uma expectativa de dividendos futuro, nada mais é do que isso. Sim. Quando você mexe com isso, você mexe com todo o modelo. Sim. Então, assim, eu não acho que... Difícil, né? Eu não acho que elas estão preparadas para isso. E, assim, se eu fosse olhar essa agenda, talvez eu acho que esse é um dos últimos temas que as empresas vão conseguir amadurecer, sabe? Mas se elas continuarem pensando nesse modelo de crescimento indeterminado, que eu acho que no final do dia é um câncer, mas que podem ter outras situações também que fazem essa empresa parar de crescer, e ela fizer isso de maneira mais sustentável, Sim. a gente já vai resolver grande parte dos problemas. Aí eu acho que a gente tem que ir amadurecendo aos poucos. Claro. E a Tarsila brinca muito, né? Uma das coisas que eu aprendi com ela que me marcou muito, ela falou assim, a gente tem que escolher as brigas que a gente quer comprar. Então, mesmo na empresa, assim, eu gostaria que a gente tivesse avançado em várias outras coisas, mas assim, também a minha responsabilidade lá é como um conselheiro, assim, eu não estou no dia a dia, eu tenho que entender esse papel, o que a empresa está no momento, com a cultura de avançar ou não, e tentando construir esses caminhos, essas conexões. Sim, não, eu concordo plenamente. E eu acho que assim também, tentando estudar muito sobre a temática, eu sinto também que um processo que vai ser interessante vai ser quando esse crescimento, qual que é o problema? O problema do crescimento hoje é que ele é um crescimento degenerativo, né? Ou seja, geralmente quase todas as empresas do mundo, elas subtraem mais do que adicionam, é simples, né? Então, seja no aspecto social, seja no aspecto ambiental. A Denise Rios traz uma definição que eu acho curiosa, assim, ela diz que o modelo atual, ele capitaliza o lucro, mas ele socializa todo o resto, né? Então, todo impacto negativo, ela diz até, ela brinca assim, que na verdade a gente vive mais um socialismo do que um capitalismo. A diferença é que o que é socializado é só o impacto negativo, né? Mas o capital ele é retido por muitos poucos, né? Então, eu acho que quando o crescimento ele começar a vir de um lugar regenerativo, não mais degenerativo, que eu acho que a gente tem poucos exemplos, a gente tenta trazer alguns desses exemplos aqui, né? Mas eu acho que é isso, assim, empresas que a atuação delas, por exemplo, renova biomas, né? Então, poderia dar exemplo, a gente já teve um episódio aqui só sobre climate tax, por exemplo, né? Então, assim, que estão expandindo energia solar, que estão mudando a forma, por exemplo, teve a Biomass Trust que veio aqui, que é uma forma nova de gerar energia de uma maneira muito focada em carbono neutro. Então, enfim, eu acho que quando esses negócios eles também começarem a trazer a prosperidade financeira para os acionistas, porque, querendo ou não, isso ainda é o principal drive, que é o que a gente estava conversando. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguirem regenerar, começar a fazer parte do processo de cura, eu acho que esse movimento ele vai ser um movimento de transição mesmo, assim, sabe? Quando a sociedade começar a valorizar muito negócios regenerativos, e aí os investidores olharem para esse negócio e falar, então tá, toma aqui no nosso dinheiro, porque você está capturando muito carbono, por exemplo. Então, quando isso virar um valor muito grande, eu acho que essa chave também começa a mudar. A dúvida que a gente sempre tem é se vai dar tempo, né? Será que vai dar tempo da gente esperar essas transições? Eu concordo com você, não vai, a gente tem que escolher as nossas brigas. Tem outra fala, né, que não dá para dar cavalo de pau no navio, né? Não é igual um jet ski, que você faz um movimento brusco rápido. Mas a minha dúvida é se vai dar tempo de desviar esse navio para um lugar saudável, né? Então, já queria te perguntar isso, assim, qual a perspectiva de futuro que você enxerga hoje como empreendedor social, como herdeiro? Qual que é a sua visão de futuro? Pode ser realista, assim. Mas, antes disso, só voltar um pouco num ponto que você trouxe também, que eu nunca tinha pensado sobre essa reflexão da empresa, mas uma coisa que eu tenho falado muito e que eu me questiono muito pessoalmente e reflito quase que diariamente sobre isso, que eu acho que antes dessa lógica chegar nas empresas, isso precisaria chegar nos indivíduos. Eu acho que uma reflexão que a gente faz pouco como sociedade é as pessoas também questionarem o quanto elas precisam de patrimônio. E nenhum julgamento de valor. Pode ser o quanto você quiser, mas você já parou para pensar o quanto de fato você precisa? Porque se você não parar para pensar nisso, isso é infinito. Nunca vai ser suficiente. Então, essa para mim é uma das maiores reflexões que eu acho que antes das empresas chegarem nesse patamar, a gente vai ter que chegar como pessoa. Cada um fazer a sua reflexão
e ter a sua métrica, da sua lógica, qualquer que seja ela. Minha questão não é se é muito ou se é pouco. É você refletir e entender o quanto você quer. Até porque toda empresa é formada por indivíduos. Então, no E aí fundo, você essa Exato. ganância ela não vem da corporação, ela vem de indivíduos que a formam Exatamente. e que querem sempre acumular e acumular e acumular mais e mais capital. Né? Tem uma pesquisa que a gente mostra no Regenerar, no módulo 2, que foi feita uma pesquisa só com milionários nos Estados Unidos e perguntaram quanto que eles precisavam a mais do que eles já tinham, e todos já eram milionários, para eles serem felizes. E as respostas são todas assim: eu preciso de 10 vezes o valor que eu tenho para ser feliz. Aí o outro, eu preciso de, 20 vezes o que eu tenho para ser feliz, né? Então, olha que loucura, a pessoa já é assim, né? Já está no 0,5% da população a nível de acúmulo de capital, e mesmo assim ainda está buscando Porque mais. é isso, não tem fim. Não tem fim, não tem fim. Nunca vai chegar no suficiente. Aí quando você chega, sempre tem outra coisa que você passa a desejar mais, o seu vizinho que fez outra coisa que você quer igual. Então isso nunca acaba. Se a gente não refletir sobre o quanto a gente quer... É uma briga de ego, ganância e poder, né? É. Como diria Paul. Para mim esse é um dos grandes pontos. Assim, eu nunca tinha feito essa conexão com a dinâmica das empresas, mas você falando me remeteu a isso. Total. Bom, qual que era a outra mesmo? Que agora eu já... Só para resgatar. Eu queria te ouvir um pouco de qual que é a sua visão de futuro, futura. assim, Então, assim, eu tava falando disso ontem numa outra conversa. Eu sou uma pessoa otimista, senão não estaria empreendendo na área social. Acho que todo empreendedor social é otimista por natureza. Eu acho que as coisas vão melhorar, mas eu também hoje tenho muita preocupação com o tempo. Assim, se a gente vai conseguir viver o que eu acredito de futuro. No futuro, eu acredito muito que a gente vai caminhar cada vez mais rápido para um modelo onde o segundo setor vai deixar de existir, vai passar por uma grande transformação, vai ter que olhar para essa lógica de impacto que ele gera, tanto negativo como positivo. Isso vai ter que estar inserido no negócio, ser mensurado e demonstrado, ser precificado. Os que não estiverem fazendo ou vão ser taxado e proibido, ou vão passar por uma lógica de consumo que vão parar de ser comprado. Então, eu acho que a gente tem muita chance dessa transformação acontecer. Eu acho que isso tem muita influência de uma mudança geracional, que passa a olhar as coisas de um outro modo, e não acho que isso volta, né? Não sei se aí é pelo meu viés, mas para mim é um pouco dessa que a gente falou da questão geracional entre eu e meu pai. Assim, ele achava que eu ia e daqui a pouco voltava para o negócio tradicional, e para mim não tem volta. É um negócio que mudou meu estilo de vida, meu propósito, minhas crenças, e onde eu vou dedicar o meu tempo. Então eu acho que essa mudança está acontecendo, e acho que tem tudo para isso acontecer e continuar ganhando tração e velocidade. Quando a gente fala daí, quando a gente conecta também com o negócio em si, né? Quando eu olho para os negócios de impacto, para mim são os negócios que têm mais chance de perpetuidade no futuro. São mais resilientes, estão mais conectados com os seus clientes, com os seus stakeholders. Então eu acho que tem vários fatores que mostram para mim que esses negócios vão prosperar e que outros, uma lógica que é muito convencional hoje, vão ficar pelo caminho. Eu acho que isso vai acontecer. Assim, eu tenho dúvida da velocidade, e aí na velocidade pode ser que a gente não vai estar aqui como humanidade mesmo, ou vai ser muito mais sofrido do que poderia, né? Assim, porque, de novo, daí vem a história dos privilégios, e a gente com os privilégios talvez passa por isso de maneira mais tranquila. Sim, que é o conceito de justiça climática, né? A gente teve um episódio aqui que falou disso. E né? outras pessoas Nem todos vão sofrer muito, do mesmo jeito. Né? E outras vão sofrer muito com isso, vão morrer. A gente já tem isso acontecendo, né? Assim, mortes que poderiam ser evitadas se a gente estivesse tratando o planeta de um outro jeito. E eu acho que esse é o grande ponto, assim, das pessoas também entenderem que no final do dia não é uma questão ambiental, porque a gente gosta de meio ambiente, não sei o quê. Na verdade, é a gente que precisa, né? Assim, a Terra vai ficar muito melhor se a gente sair daqui e deixar... E é o que ela está fazendo, né? Assim, ela hoje está tentando equilibrar, né? Tem um câncer, ela está lutando para expurgar isso, para ela conseguir se regenerar e ser mais saudável. Se a gente não souber trazer esse equilíbrio
para a terra é isso que vai acontecer. Sim. Vai ser expulso e aí em pouco tempo depois ela se estabiliza novamente e cria o seu equilíbrio, né? Então é a gente que precisa encontrar esse equilíbrio para continuar aqui. Perfeito. Eu acho que isso não é claro para muita gente. Eu acho que ela não tá nem tentando necessariamente expulsar a gente, mas eu acho que ela tá falando, ó, ou vocês se transformam, que é isso, né? A forma que isso acontecer para ela não importa. O equilíbrio natural, ele é sistêmico e ele vai sempre buscar, né? Vai sempre se buscar o equilíbrio. Eu acho que é exatamente isso que as ondas de calor vão começar a matar milhões de pessoas. Até uma hora que a gente vai olhar e vai falar, né? Exatamente, essa é a qualidade de vida que a gente quer ter. Então, se não é, o que a gente precisa fazer para se equilibrar? É que hoje a gente tem parece mais um vírus num corpo Exato. do que alguém que está convivendo ali de maneira saudável, Exato, né? Que é isso, a gente exatamente. consome muito mais do que a gente devolve. A gente consome 1,7 planetas terras e a gente precisaria de um planeta 70% maior do que a gente tem. Isso, e aí, Isso a nível global. Mas se você for pegar, por exemplo, existe, exato, né? Se você for pegar, por exemplo, Estados Unidos, esse número, se eu não me engano, é 5,6. Imagina. Se a gente vê, todo o planeta vê esse estilo de vida do norte-americano, a gente precisaria de 5,6 planetas terras para. Então é isso, né? E se esse é o problema é que essa é a nossa métrica de sucesso, né? Então, se a nossa métrica de sucesso é viver num formato de vida que a gente consome 5, 6 planetas terras, né? 5, 6 vezes mais os recursos do que é nos oferecido, a expansão de consciência ela tem que ser individual, porque a gente precisa parar de querer tanto, porque não tem, né? É simples, assim, a conta eu brinco, a matemática é simples, né? Se você recebe R$1.000 de salário e você gasta R$5.000 de salário, essa conta não fecha, né? E é basicamente esse formato de vida que as pessoas almejam ter. Então, a gente precisa mudar até o que é a nossa métrica de sucesso, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante também. E, amigo, queria te perguntar, já caminhando para o fim, que conselho você daria para quem está numa empresa ou para quem é até que vem também no mesmo lugar que você, assim, né, de herdeiro, que tem esse poder de ter uma influência maior dentro do movimento da sua organização, ou para o empreendedor social, que você gostaria de ter ouvido lá no início da sua trajetória como empreendedor social, no início da sua trajetória como conselheiro, como membro de uma empresa familiar? Tem algum conselho que você gostaria de compartilhar, assim, que você acha que teria sido rico, teria facilitado um pouco essa sua trajetória? É difícil. Para facilitar, eu acho que esse conselho da Tarsila de fato me marcou, assim, de escolher as batalhas, porque a gente tem, eu acho que, muito ímpeto de querer resolver todos os problemas e achar que está tudo errado. Eu acho que esse é uma coisa que foi importante para mim. A outra é de não desistir. Eu acho que também tudo que eu tinha planejado em 2013, 2014 para a BenTV, para o meu papel, foi tudo completamente diferente do que eu tinha planejado. Então, acho que continuar ali, entender que se aquilo é seu propósito mesmo, vale a pena persistir e ir criando os caminhos possíveis. E essas coisas vão se desdobrando com o tempo e acontecendo outras coisas que você nem tinha planejado. Então, eu acho que não é fácil, mas é possível. E acho que para quem está em empresa familiar, assim, é de trazer esse papel. Não sei se é a responsabilidade pelo lado do fardo ou do presente, ou um presente um pouco pesado, talvez, mas eu acho que tem esse papel, assim, e a pessoa podendo, né, se autoconhecer, entender o seu papel na família, na empresa, e contribuir com isso. Para mim, as empresas familiares têm muita conexão com essa agenda. Eu vivi isso na família, né? Assim, você está sempre pensando no negócio para a próxima geração. É que é a próxima geração da família. E você falar em sustentabilidade, na verdade, é só ampliar um pouco. É a próxima geração do mundo. Então, que mundo você quer deixar também para aquela próxima geração, né? E as empresas familiares, eu acho que elas estão já muito próximas desse pensamento, e é por isso que essa agenda também avança de maneira até mais rápida e interessante nas empresas familiares. E acho que é sempre necessário ter alguma pessoa que faça esse papel de construir isso dentro da empresa, de ir encontrando esses caminhos. E é isso, entender que você não vai conseguir mudar tudo,
Mas aos poucos você vai gerando algumas transformações, vai tendo também outros aprendizados que faz parte desse processo. Total. Muito bom. E no fundo, não é para a própria família, no sentido de que não tem como você ter empresas saudáveis em um planeta que está doente. Então, é isso. Por exemplo, sei lá, família, vou dar um exemplo besta, né? Você pega, sei lá, a Movida no Rio Grande do Sul quando teve as enchentes. Acabou o aluguel de carro. Imagina, todos os carros que eram alugados no aeroporto por dia lá. Não, entendeu? não é isso, eu digo a nível de business. Agora que você perdeu de ativo, é isso que eu ia falar. Todos os carros afundaram. Então eu digo assim, com o tempo, a crise climática, ela inviabiliza os negócios também, né? Então eu acho que, só estou assim, até trazendo para um lado, às vezes até mais prático, é isso. Não tem como ter negócios prósperos e saudáveis num planeta que está doente, né? Eu acho essa analogia interessante. E eu queria te perguntar também dicas de livros, dicas de conteúdo que você gosta, que você acha que é uma referência, que marcou você e que poderia... Porque eu gostei do que você falou sobre autoconhecimento, porque eu acho que o maior, e por isso que o Regenerar existe, né? Para expansão de consciência individual, consequentemente gerando reverberações e impactos em empresas, dentro das casas das pessoas, etc. E eu acho que esse processo de busca de autoconhecimento ele é muito importante. Então, eu queria perguntar assim, quais ferramentas de autoconhecimento que você foi consumindo pela sua vida, seja de livro, de experiências, que você recomendaria para outras pessoas que pode apoiar nesse processo? Bom, de livros de autoconhecimento eu estou tentando não necessariamente de autoconhecimento, pode ser livro Sim. técnico também, mas que foi importante para você, assim. Acho que o livro do Yunus foi muito relevante para mim, o Banqueiro dos Pobres, ou acho que em inglês é Social Business. Tem um livro dele de Social Business, que é um livro, e tem o outro que é Banqueiro dos Pobres. Então tem dois livros. Negócios Sociais é o segundo, né? Isso. Eu li o segundo de Negócios Sociais, que me marcou bastante. O primeiro livro que eu li sobre esse tema foi da OLPC, a OLPC, que é One Laptop Per Child, quando eu estava lá nos Estados Unidos, e foi uma das maiores provocações assim, para resgatar esse meu interesse no tema social. Então, acho que essas histórias de negócios de impacto, negócios sociais, eu gosto muito. Um outro é o do... Felipe Laloux? Não, do Frederic Laloux. Frederic Laloux. Que legal. Que é o Reinventando as Organizações. Que foi o que inspirou Regenerar. Não sei se você sabe, se você assistiu o episódio 1, você vai ver que muito do livro do Regenerar foi inspirado num projeto do Laloux, chamado The Week. Então, que legal. O Laloux faz parte disso daqui, a energia dele está aqui em algum lugar. Você contou essa história e o livro dele me marcou muito, porque também é um olhar de como é que novos modelos empresariais podem acontecer numa dimensão grande. Quando eu fui também entrar nesse ecossistema, você fica muito assim, mas esse negócio acontece pequenininho, esse é um negócio pequeno, esse negócio não cresce, o que cresce é outra coisa. Eu acho que ali no livro mostra cases grandes, interessantes, de existindo há muito tempo, de maneira super eficiente, com uma outra dinâmica de negócio. Eu acho que esses são os principais. E assim, acho que de autoconhecimento, eu não sei se foi tanto de leitura, assim, mas foi processo de olhar para dentro, assim, alguns cursos, essas experiências dinâmicas, tipo constelação, ou coisas que você vai projetando e vai olhando mais para a espiritualidade como um todo, né? Exato, para a espiritualidade, meditação. Hoje eu tenho feito pouco até, mas nesse período de transição me ajudou demais nesse processo, foi muito bom para mim. Acho que foi mais para esse lado de espiritualidade assim que foi me trazendo esse olhar. Muito bom. Eu vou te presentear então com um livro que para mim foi o livro mais especial que eu li esse ano, de alguns que eu li, consegui ler bastante esse ano. E tem alguns que eu já recomendei até aqui, Ministério para o Futuro, The Ministry for the Future, é um ótimo livro, te recomendo muito, depois eu te passo algumas referências, mas o que foi mais especial para mim esse ano foi esse livro aqui, que é o Despertar, do Raj Sisodia, que é fundador do Capitalismo Consciente, né? O Regenerar é um produto, um programa que foi desenvolvido aqui pela Facens e pelo Capitalismo Consciente. E até brinquei que eu tava lá na sede do Capitalismo Consciente quando o livro chegou, e eles brincaram que eu fui o primeiro a ganhar o livro do Despertar.
e eu devorei ele em dias e comprei um monte desses livros para presentear para pessoas que eu admiro e que eu acho que esse livro vai estar conectado. E ele trabalha muito como esse processo de expansão de consciência, esse processo da espiritualidade, esse processo de olhar para a sua espiritualidade é extremamente importante para você encontrar seu propósito e para você entender justamente que o foco da vida não é ganhar dinheiro e você olhar para um ecossistema, uma forma de viver mais equilibrada e mais conectada, né? Uns com os outros e a gente com o planeta. E é uma biografia, né? Uma jornada mesmo, assim. Ele até diz aqui, uma jornada para o propósito, a paz interior e a cura. Então, acho que você vai amar esse livro do Raj, foi um livro bem especial e recomendo também para todos que quiserem depois ler. E é isso, meu amigo, te agradecer muito, vou te entregar o livro aqui, te agradecer muito por hoje. Você sabe que eu te admiro muito, eu acho que no fundo eu queria encerrar dizendo que a gente está fazendo isso aqui pelas nossas crianças, né? No fundo, eu sinto isso, pelo menos. Já trabalhava com isso antes de ser pai, mas eu também tenho 2 filhos, igual você, né? Duas meninas, no meu caso. E eu acho que, no fundo, quando eu olho para o que move muito a nossa energia, é para que a gente consiga construir um mundo melhor para as nossas crianças, independente não só das nossas, biologicamente, para as crianças que já nasceram e que ainda vão nascer, né? Que elas possam colher aí frutos da nossa batalha e da nossa luta por um mundo mais equilibrado. Obrigado pela energia que você coloca nisso e obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente. Obrigado a você pelo convite, pela conversa, ótimo papo sempre. Como sempre, boas provocações e reflexões aí quando a gente conversa. Obrigadão. Valeu, amigo. Obrigado.